Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bom com vocês? Começando aqui, mais um vídeo aqui neste canal. Já peço a vocês que se inscrevam neste canal, compartilhe. Por que este canal? Por que esse assunto? Vamos falar agora breve e rápido, tá bom? Sem enrolação, mas para que as pessoas não continuem sendo enganadas. Esses dias saiu um vídeo, de um rapaz, de um garoto, mirim, pregador mirim, falando que se a pessoa diz que Cristo, Yahushua, como as pessoas mais conhecem, Jesus Cristo, diz que só ele é meu bom pastor, ele disse, aquele que diz que só Jesus Cristo é meu pastor, tá amarrado. E não é só Cristo, Yahushua, não é só ele, o Messias, não é só ele que é o nosso bom pastor, não é só ele que é o bom pastor, o pastor, só há um pai, só há um filho, só há um pastor, um só rebanho, assim que a Bíblia nos fala. E aí, ele veio mais com outra heresia agora. Dessa vez ele veio pedir R$1.000 para a igreja, R$1.000 para a igreja. Olha só esse vídeo aqui, depois eu vou explicar um pouco de João 10, tá bom? E outros versículos aí eu vou explicar. Olha só esse vídeo aqui. Preste atenção. Eu estou insistindo. A Bíblia diz, aquilo que pode você não faz, até o que ele quer será tomado. E eu não prego ameaça, mas nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Eu podendo fazer porque eu não faço. Olha ele usando a palavra, isolando o versículo para passar medo nas pessoas. É isso que a religião faz. É isso que o sistema religioso faz. Ele disse, olha aqui, a Bíblia diz, aquele que pode fazer e não faz, até o que ele tem será tomado. Pô, tá preula. Tá vendo? Passando, isso porque o contexto não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Vamos lá, vamos pesquisar aqui rapidão. Vamos lá ver o que está escrito em Tiago 4,17. Rapaz, bateu até uma curiosidade agora, Vamos lá. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 17. Pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem. O que ele disse? O que ele disse? Peraí, não, peraí. Aquele que pode fazer e não faz. Ele não disse o bem. E mesmo que ele dissesse o bem, o contexto não está dizendo em praticar o bem, em dar dinheiro. Não está dizendo em o pastor, que não existe pastor hierarquia hoje, não existe isso na Bíblia. Isso é um erro, cara, enorme. E ainda o camarada vir falar que tem que dar dinheiro. E aí vai usar a Bíblia falando, aquele que pode fazer e não faz, até o que ele tem será tomado. Será que é isso mesmo? Rapaz, mas parece que não foi isso que eu li. Pode ser outro versículo, Talvez eu estou muito errado. A quem sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Será que eu estou errado? Será que eu estou no versículo errado? Eu tenho que, aquele que não faz, não existe. É Tiago 4,17. Não adianta, não existe. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tem alguma coisa a ver em dar dinheiro, gente? Não tem nada a ver em questão de dar dinheiro. Agora nós vamos para a palavra e vamos ler um pouquinho antes. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem.
Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus, com o Pai? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habita em nós, tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe os orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se ao Pai, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se do Pai e ele aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês não têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Pai e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros, presta atenção. Quem fala contra o seu irmão e o julga, o seu irmão fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei e não está cumprindo, mas está se colocando como juiz, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos muito dinheiro, Ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam com suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O que tem a ver com dar dinheiro? O que tem a ver com dar dinheiro? Me fala. Aqui tá falando em doação, aqui tá falando em dízimo, aqui tá falando em oferta. Mesmo se tivesse falando alguma coisa sobre dízimo e oferta, pelo contexto a gente conseguiria mostrar que não tem nada a ver de você dar dízimo, dar oferta. Não tem. Na Bíblia não fala em dar dízimo ou dar oferta, contribuir 10%, 15, 20, 30 mil reais, igual ele colocou aí. Não tem. Então o que esse versículo tem a ver em dar dinheiro? Você tá vendo a pressão do sistema religioso? Agora é onde eu volto lá em João 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e também destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. O ladrão vem para roubar, matar, furtar. Quem que é esse? Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Todos quem? Quem que era que estava roubando o Criador lá em Malaquias 3? Todos os líderes religiosos. Todos que se colocavam como os tais, os líderes, os bambambam, os donos dos templos, não é isso? E ele disse todos, não disse alguns, não disse muitos, disse todos, porque como ele veio, aqueles que já estavam no poder, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles vieram antes dele. Então por isso que ele disse, todos os que vieram antes de mim. Ele estava dizendo de todos que se diziam pastores, doutores da lei, sacerdotes, levitas, principalmente levitas, os donos dos templos, né? Os que estavam pegando o dízimo lá na velha aliança, entre as suas 12 tribos, as 11, né? No caso, as 11 tribos que davam o dízimo. E aí eles pegavam o dízimo e não repartiam com os pobres viúvos. Eles estavam roubando. Quem rouba é o quê? Ladrão. Eles furtavam. São ladrões e assaltantes. E tá fazendo hoje do mesmo jeito. Estão vivendo o sacerdócio levítico.
e querendo participar do sacerdócio de Cristo, que não tem nada a ver com o sacerdócio levítico. Aí o cara vem... Eu não prego ameaça. Eu não prego ameaça. Nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Da onde que o Espírito Santo de Deus ia pedir isso? Da onde que o Criador ia pedir dinheiro, gente? Da onde que o Pai ia pedir dinheiro? Da onde? Da onde que o Pai ia enriquecer esses hereges? Infelizmente já nasceu assim, né? E já tá assim. Eu poderia fazer porque eu não faço. Cadê essa pessoa? Vou chamar pela última vez. Essa pessoa de R$1.000. Eu creio que vai ter o nome de Jesus. 2. Alguém? Não? O altar não passa vergonha. Quem vai passar vergonha hoje é o diabo. Não passou vergonha. Papai não passou vergonha. 2 Coríntios 9:7, para encerrar. Cara, eu comia desse reggae. Eu comia desse sistema religioso podre. Hoje mais não. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois o Pai, ele ama quem dá com alegria. Opa, aqui ó. Então a pessoa, ele tem a livre, espontânea vontade, né, de dar os R$1.000. O pastor, ele pode pedir, né, e ele tem respaldo pra... então vamos lá, né, dá com alegria, né? E o Pai é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tem tudo o que é necessário. Vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, olha lá. Distribuiu, deu seus bens aos pastores. Não. Aos líderes religiosos. Não. Aos ladrões e assaltantes. Não. Aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. E aí? E outra? Determinou o seu coração. Ah, não, peraí. Mas o cara lá falou que, né, não pode desobedecer o espírito. O espírito não pode desobedecer. Não é por força, mas... Aquele que... Como é que falou? O negócio lá de Tiago, né? E ainda alterou, né? O cara deturpou o versículo, falando que se não der, né, Deus vai arrancar, vai tomar. E aí a Bíblia fala que conforme o coração, né, não com pesar ou por obrigação, mas pois o Pai ama, né, quem dá com alegria. Peraí, mas ele não tá falando de dinheiro, ele tá falando aos necessitados. Olha, aquele que supre semente ao que semeia e o pão ao que come, também ele suprirá e aumentará a semente. Parabéns, Mirim. Parabéns, né? Nessa autoescola, né, que você tá aí de... Como é que é? A autoescola que você tá aí de teologia, né? Puxa, incrível. Nossa. Ô louco. E ainda ameaça. Eu não tô insistindo. E ele ainda diz: aquele que pode fazer e não faz, até o que é dele será tomado. E diz que tá escrito na Bíblia. Desse reggae eu não como mais. E eu quero despertar você também. Às vezes no começo é difícil. Você fica meio... Poxa, será que eu tô no caminho certo ou não? Leia a palavra. Leia a Bíblia. Peça orientação pro Pai. Peça discernimento pro Criador.
e saia desse engano. Lamentável, cara. Lamentável. É uma picaretagem dos infernos. O diabo sentado tentando aprender com ele. Não podemos chamar esse lugar de igreja. Infelizmente, cara, isso aqui nem igreja não é, cara. Não podemos, sendo que não é. Não é no poder... porque se pregasse certo era igreja. Não é. Nunca foi. Deus, o Criador, o Pai, o Altíssimo, nunca habitou em templo feito por mãos humanas. A igreja são pessoas. São grupos de pessoas que rege e forma o corpo do Messias. Nós somos membros. A igreja são pessoas espalhadas pelo mundo que têm o mesmo propósito, objetivo, tem o mesmo foco, o mesmo evangelho, a mesma verdade, o mesmo compromisso com a graça. Essa é a igreja. Esse templo de pedra na igreja. Casa de oração somos nós. Por isso que Cristo disse, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto. Ele não mandou em templo de pedra orar. Porque lá Deus me ouve. Aí você vai lá achando que é e ainda engana. Ainda é enganado. Tem que dar R$1.000. Sendo que o salário mínimo hoje no Brasil é 1.500 alguma coisa. Por mês. Em 1h30 de culto, que é isso daqui, culto. Não vou nem dizer culto, isso é um ritual. Os caras arrancam aí, 3 mil só. Ele foi 3 mil, que ele falou 1, 2, 3. Ele foi 3 mil em 1h30. Eu acho que nenhum marketing digital tá fazendo isso. Tava demorando pra pedir, agora é direto. Ai. Aconselho que cuide bem do rebanho de Deus. Lhe deu e faça isso com boa vontade, como Deus quer. Não faça o seu trabalho pra ganhar dinheiro. Isso não é rebanho. Lá em Mateus fala, não chameis ninguém na terra de pai, que é padre. Não chameis ninguém na terra de guia, mestre, líder, pastor. Porque só um pastor, o Cristo. A ninguém chamei na terra de rabi. É o mestre do judaísmo. Porque só há um rabi. E todos vocês são irmãos. E o maior entre vocês é servo. Agora me responde se esses que se dizem pastores, eles não são considerados hierárquicos, os maiores. Então como que eles é servo? Porque eles servem a palavra. Eles servem a palavra, o pão quentinho que caiu do céu. O que tem a ver? Eles sentam separados nos melhores bancos, nos melhores lugares. Eles gostam de ser chamados na praça de Rabi, Rabi, pastor, ô pastor, a paz do Senhor, pastor. Eles gostam de ser vistos. Eles gostam de pregar nas praças em voz alta. Tá te lembrando alguma passagem? Cristo já tinha dito isso, pô. E como que as pessoas não enxergam que isso está se repetindo? É lamentável. É lamentável. Não caia no engano desse cara. Poxa, nem o Silvio Santos não tá conseguindo. Mas nem o Silvio Santos tá conseguindo ganhar tanto. Tava conseguindo ganhar tanto dinheiro vendendo canetas. Mas olha só. E olha que eu comecei a minha carreira como camelô. Eu vendia canetas. Aí depois eu fui para uma rádio de TV, uma rádio comunicativa. E depois eu fui locutor. E depois eu passei para TV. Eu fui um dos maiores apresentadores do SBT. Depois eu passei a ser dono do SBT. Nem Silvio Santos tá... Eu acho que na época o Silvio não pegou essa. Mas eu acho que também não ia se corromper com isso, não. Possível. Por mais que Silvio Santos era judeu, ele seguia a doutrina judaica. Eu acho que ele não seguiria isso, não. Eu acho que não. Não sei. Cara, complicado. Isso aí, pessoal. Se inscreva nesse canal, curta e compartilha. Obrigado por estar nos assistindo aqui, né? Já compartilhe para mais pessoas. Trarei vários vídeos, né? Bem aleatórios, né? Também da Bíblia, também de outros assuntos, né? Sempre refutando esses hereges, esses falsos líderes, falsos mestres, esses anti-messias. E eu espero vocês também nos próximos vídeos. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo.